Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e paz, meus amados irmãos. Sou a missionária Anelita, daqui da comunidade Mistério da Cruz, daqui da nossa sede da comunidade, né? Dessa comunidade tão cheia de alegria, tão cheia de momentos maravilhosos para cada um de nós, né? Essa casa de missão do Senhor nos concedeu a graça de poder estarmos juntos sempre. E nessa manhã eu convido a você, meu amado irmão, a junto nesse dia, né? A junto a viver esse encontro com a palavra do Senhor. O evangelho do dia de hoje. A gente vamos, né, abrir a nossa palavra, que você pegue sua Bíblia, né, e abra no evangelho de Lucas. No evangelho de Lucas, do versículo 13, do capítulo 13, do versículo do 22 ao 30. A gente vamos meditar, abrir o nosso coração para que o Senhor fale, né, que o Senhor já está falando a cada um de nós. A porta estreita. Jesus atravessava a cidade e vilarejo, ensinando, enquanto prosseguia o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Ele lhes respondeu: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo, muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, vocês ficarão fora e começarão a bater na porta, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. Ele lhe responderá: não sei de onde são vocês. Então vocês começarão a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. E ele lhe responderá: não sei de onde são vocês. Afaste de mim, vocês que praticam a injustiça. Aí haverá choros e ranger de dente, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vocês lançados fora. Eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e se assentarão à mesa do reino de Deus. Eis que há últimos que serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? E assim, meus amados irmãos, que Deus fala para nós, nesse momento, né, desse evangelho, que nós devemos, né, prosseguir, caminhar por esse caminho, o caminho da porta estreita, o caminho de salvação, né? Porque como Jesus caminhava, Jesus estava ali na caminhada dele, sempre ensinando o caminho que devemos caminhar, o caminho que cada um deve seguir. Então alguém se aproxima dele e faz a pergunta: Senhor, são poucos que se salvam? E Jesus respondeu, como Jesus responde para mim e para você hoje: se esforce para entrar pela porta estreita. Porque eu lhe digo, muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Aí o Senhor diz para mim e para você hoje: se esforce. Qual esforçar? O esforçar é viver para Deus, é ter uma nova vida, é viver uma vida de amor, é uma vida de servir, é viver uma vida de servir com humildade, de amar o próximo, de não querer aparecer, mas sim viver servindo ao Senhor no nosso dia a dia. Não deixar que o nosso desejo do nosso coração afaste nós da presença do Senhor. Viver uma vida de oração, se esforce para orar, para ter um encontro com o Senhor. Mesmo que seu coração não queira, mesmo que o seu desejo, seu pensamento lhe diga outras coisas, se esforce, dê o melhor de hoje, para que a gente seja reconhecido pelo Senhor. Para quando a gente chegar, para bater na porta do Senhor, essa porta já está aberta. E não ouvir o Senhor dizer: eu não te conheço. A gente tem que se esforçar, meus amados irmãos, para ser reconhecido pelo Senhor,
mas ser reconhecido como homens e mulheres novas, homens e mulheres, né, que caminham para ouvir o Senhor, para fazer sempre a vontade dele. E não querendo ser melhor, não querendo fazer as coisas que não agradam a Deus. Por isso que o Senhor diz, se esforce, para quando você bater a porta, ela não esteja fechada, e o Senhor diz, eu não te conheço. Porque o Senhor, ele não se agrada daquele que pratica a injustiça, daquele que pratica a maldade, daquele que não ama. O Senhor não se agrada. Por isso que muitas vezes a gente vamos para um grupo, então numa missa, a gente está ali servindo ao Senhor, mas o nosso coração está com grandeza. E a gente achamos que estamos fazendo uma coisa boa e quando chega no Senhor, ele diz, eu não te conheço. Eu não te conheço. Por quê? Porque a gente não abriu o nosso coração para o Senhor. A gente não abriu o nosso coração para servir a Ele, para fazer a vontade dEle. Então, meus amados irmãos, nesse dia desse evangelho, nessa palavra que o Senhor diz para nós hoje, esforçai-vos. Então, vamos fazer o nosso esforço sim. Vamos fazer o esforço para entrar pela porta estreita, a porta de salvação, que é o próprio Senhor. Vamos fazer a nossa vida, né, diferente, se esforçar para que o Senhor, quando nós se apresentar diante dele, ele dizer, bem-vindo meu filho e minha filha, bem-vindo à casa do Pai, bem-vindo a sentar na mesa, porque eu te conheço nas ações que eu deixei e tu praticasse o bem. E assim como, né, muitos perguntaram ao Senhor, como ele perguntou, são poucos, o Senhor diz, eu não quero que seja o pouco, porque o Senhor não tem a quantidade de salvação, mas o Senhor quer salvar cada um de nós, a todos nós. Por isso, nos esforcemos para encontrar a salvação. Se esforçamos para sentar na mesa do banquete, né, assim como está aqui na palavra, né, que o Deus de Jacó, Abraão e todos os profetas do reino, que a gente também possa também sentar junto com eles, que a gente possa também estar na mesa, no banquete do Senhor, que a gente possa mesmo entrar por essa porta direita, né, essa porta esquerda, e jamais querer caminhar pelo caminho que afasta da presença do Senhor. Jamais devemos querer andar pelo caminho que cada vez mais distancia do Senhor. Então o Senhor convida a mim e a você, né, nesse evangelho de hoje, a se esforçar, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de servir com a humildade, com o amor, a amar mais, a perdoar mais, a buscar mais o Senhor, a orar, a ter intimidade com Ele. Esforçai-vos. É isso que o Senhor chama hoje a nós, a caminhar com Ele. Amém? E que nesse evangelho, que a gente possa encontrar mesmo a alegria do Senhor. E que ela seja sempre a nossa força.